Olá! Hoje quem participa do Saber Direito Debate é o advogado, professor, mestre e doutorando em Direito Privado, Paulo Roque Cury. Nós vamos falar sobre um tema que interessa a muita gente, que é o direito do consumidor. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O senhor acredita que nós temos um alto nível de litigiosidade nessa área que o senhor atua? Infelizmente, sim. O que é que se deve, doutor Paulo? Olha, o Brasil está perto hoje de 100 milhões de ações na Justiça. Desses 100 milhões de ações na Justiça, você pode dizer que pelo menos 40%, pelos dados do CNJ, que pelo menos 40%, 40 milhões dessas ações são ações envolvendo relações de consumo. Bancos, planos de saúde, administradoras de cartão de crédito, telefonia, seguro, ou seja, você tem um nível de litigiosidade preocupante, porque implica que os direitos do consumidor, para se tornarem efetivos, eles estão precisando do recurso ao Poder Judiciário. Isso é bom por um lado, mas ruim por outro lado. Primeiro porque provoca muita máquina judiciária, é uma máquina cara, o contribuinte gasta com essa máquina, é dinheiro do contribuinte que poderia estar em outras áreas, né? E muitas vezes o próprio consumidor está demandando um tempo dele para resolver questões que ele não precisaria estar resolvendo, ele não precisaria estar ali cuidando disso se as situações fossem resolvidas sem resistência. E quando fala do Poder Judiciário, além de estar dinheiro do contribuinte que está sendo utilizado para resolver situações que não precisariam da mão pesada da Justiça, se os fornecedores cumprissem de forma adequada, tem muitas outras questões que o Poder Judiciário poderia estar julgando, não é isso? Então, quer dizer, você engarrafa, contribui para o grau de engarrafamento do Poder Judiciário, você cria uma sensação no consumidor de que seus direitos são cumpridos só após muita resistência e, ao final, cria-se uma sensação, entre aspas, de impunidade. Qual que é a situação em que você teria isso de uma forma mais adequada? Isso que acontece com o direito do consumidor não acontece só no âmbito do direito do consumidor. Na verdade, o Estado brasileiro é um Estado em pleno amadurecimento e em várias áreas onde se consagra o direito, vê-se que dá-se o direito, mas a fiscalização falha. E quando a fiscalização falha, o que acontece? Aquele a quem é dirigido a norma, ele age como se a norma não existisse. E ele fica trabalhando naquela ideia do custo-benefício. Olha, até aqui eu vou agindo dessa forma porque é uma forma mais econômica. Eu vou gastar menos se tiver que cumprir tudo aquilo que a lei me determina. E quando, entre aspas, me pegarem e entrarem com ação na justiça, eu resolvo o problema daqueles poucos que resolveram me acionar. Então, em outras palavras, o que esse tipo de prática, combinado com uma atuação fiscalizadora falha, tem dado à sociedade? Qual o sinal que tem dado à sociedade? Olha, vale a pena violar os direitos do consumidor, como tem valido até aqui violar outros direitos. O Estado precisa se profissionalizar. O Estado precisa se comunicar melhor com seus entes públicos. Olha quanto que nós temos de organismos envolvidos na defesa do consumidor no Brasil. PROCON. Promotorias de defesa do consumidor, delegacias de defesa do consumidor, os juizados especiais, você tem as agências reguladoras. Tudo isso envolve direito do consumidor, cuida de direito do consumidor. Pega o ranking da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Estão lá empresas de telefonia, bancos, planos de saúde. Essa lista não se altera com o passar dos anos? Essa lista está ali. Quem está no ranking não tem feito questão nenhuma de sair. Por que isso? Então, veja, aí tem a empresa que está com problema na telefonia. Então, seria importante que o PROCON, junto com a Promotoria de Defesa do Consumidor, junto com a Anatel, cercasse essa empresa, enquadrasse essa empresa, fazendo com que ela cumpra as normas e direito do Código. Mas o que acontece? Não há um grau de interação institucional dos protagonistas governamentais de defesa do consumidor. Que aí você tem que ficar contando com as reclamações feitas no varejo, no individual. Você realmente foi ao ponto. Você deixa para o consumidor a sós nas ações individuais. Isso é muito pouco, porque o dano de consumo, as questões de consumo são questões de massa.
Veja, cobrança indevida é o maior índice de reclamação contra todo e qualquer fornecedor no Brasil. Olha na questão da telefonia. Mas é uma situação simples de resolver, não é? Vai para a Anatel, reclama, e ela disse que toda vez que ela reclama, tem resolvido. Ela recebe em dobro o valor cobrado? Não recebe em dobro. Ela simplesmente recebe o equivalente que cobrara mais. Muitas vezes até em crédito. Recebe em dobro só quando provada a má-fé. Agora imagina, você confere sua conta telefônica todo mês? Não, é bem complexa. Tá certo. A grande maioria não confere. Então, quantos R$20 estão passando por mês? Normalmente são questões de baixa monta? São de baixa monta. Olha, R$20 daqui, R$20 dali. Como são milhões de consumidores, quantos milhões representam no final do mês? Cria um grau de desconfiança no consumidor. Agora, imagina se a Anatel cerca essa companhia. Se vem o Prodecon, se vem os Procons, se vem a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ela vai sentir, não vale a pena desviolar normas de direito do consumidor. Ah, mas aqui são os sistemas às vezes são falhos do sistema, sempre se bota a culpa no sistema. Mas veja, o sistema vai deixar de falhar, porque a penalidade é pesada. Você tem que temer o Estado, temer o braço do Estado em situações de violação de direito. Então, o que tem acontecido? Infelizmente, o direito do consumidor brasileiro é um direito respeitado no mundo inteiro, pelo que o Código nos dá, mas, na prática, o que se mostra é o seguinte: quando o fornecedor cria dificuldades para o seu cumprimento, o consumidor vai ter muita dificuldade em fazê-lo cumprir, porque ele fica com as ações individuais. Evoluiu. As promotorias têm feito um trabalho sério? Têm feito. Os PROCONs têm feito um trabalho? Têm feito um trabalho sério. Juizados especiais. Juizados especiais têm feito trabalho. Mas veja, é preciso um avanço, é preciso o segundo passo. O segundo passo é a interação. O segundo passo é evitar as ações na justiça. Porque se está no ranking com os mesmos problemas, esse ranking tem que mudar o perfil dele. Aquela empresa tem que querer sair do ranking. E tem que penalizar essa empresa. Se você continuar no ranking, você não vai receber mais dinheiro público. As multas não são pedagógicas. As ações, de uma forma geral. As multas, quando estabelecidas, a própria Justiça suspende. Do Fundo de Interesses Difusos do Ministério da Justiça, há pouco tempo saiu uma pesquisa, de cada 100 milhões de multas aplicadas, só 5 milhões eram recolhidas aos cofres públicos. A grande maioria está ainda em discussão na Justiça, que a Justiça Preliminar acaba suspendendo. Ou seja, o Brasil virou uma espécie de Babel regulatória, de Babel institucional, onde você não consegue com que esses órgãos se comuniquem entre si. Mas só que todo mundo é Estado. Não adianta você dizer para o consumidor que o problema é do Prodecon. Não adianta você dizer para o consumidor que o problema é da Anatel. O consumidor diz, olha, todo mundo para mim é Estado, o meu direito é um só. Então todos deviam se unir para fazer valer o meu direito. Então a falta dessa interação governamental, dos órgãos governamentais, implicam na deficiência de uma política pública que realmente mostre sua face na eficiência para o consumidor. Certo, doutor Paulo. Nosso bate-papo sobre direito consumidor com o professor Paulo Cury ainda não terminou não, viu? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Não saia daí. No próximo episódio da série Tribunal Ambiental, nós receberemos aqui no estúdio da TV Justiça o Dr. Rodrigo Justus, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e a doutora Márcia Sarpa de Campos Melo, biomédica da Unidade Técnica de Exposição Ocupacional e Ambiental do Instituto Nacional do Câncer, INCA. Nós iremos conversar sobre agrotóxicos. E lembre-se, você pode participar dos programas através do nosso site www.tribunalambiental.tv.br. Assista, participe. Até lá. Com a lei seca, os brasilienses já sabem os riscos de beber e dirigir e as consequências que essa mistura pode ocasionar. Mas nunca é demais lembrar que pedestres, ciclistas e motociclistas também estão morrendo alcoolizados. E é sempre arriscado misturar álcool e trânsito. Portanto, se beber, mantenha-se distante das vias. A paz no trânsito está em nossas mãos. Detran DF, Governo de Brasília.
Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje a nossa conversa é sobre direito do consumidor. Nosso convidado é o advogado Paulo Roque Cury. Professor, nós falávamos no primeiro bloco da pouca eficiência dessas pequenas ações, as ações individuais, para se resolver o problema do consumidor, com as grandes empresas principalmente. Mas voltando aqui ao cidadão, normalmente os problemas do consumidor são fáceis de serem resolvidos? Veja, primeiramente tem que ter uma cultura de resolução desses problemas. Tem problemas que são fáceis, tem problemas que não são fáceis. O que tem acontecido é que os problemas fáceis e os não fáceis continuam do mesmo jeito, na grande maioria sem solução. E aqui tem um recado. O grande problema nas relações de consumo é que você precisa de uma postura colaborativa do consumidor e tem que ter uma postura colaborativa também do fornecedor. Se essa postura colaborativa é abandonada, perdem todos. Perdem o consumidor e perde também o fornecedor. Porque você trabalha com a boa-fé. A boa-fé é bilateral, é uma boa conduta do fornecedor e uma boa conduta também do consumidor. Se o consumidor fica desconfiado do tratamento que ele recebe do fornecedor, a tendência é ter ali um conflito potencial. Da mesma maneira, o fornecedor em relação ao consumidor. Se o fornecedor entende que, de certa maneira, o consumidor está buscando ganho fáceis, não está sendo correto no seu procedimento, nasce ali uma desconfiança e a tendência é de uma relação cada dia mais conflituosa. Isso não é bom para ninguém. Agora, o que pode ser dito é que no capitalismo moderno, como eu coloquei no curso, o fornecedor, ele sabe que ele precisa do consumidor. O mercado de consumo é o consumidor. Sem consumidor não há mercado. E sem mercado não há fornecedor. E o fornecedor precisa entender que a galinha dos ovos de ouro dele é exatamente o mercado consumidor. E ele precisa tratar esse mercado muito bem. Ele tem que fazer suas contas, é verdade que tudo, evidentemente, tem seus custos. O excesso de regulação também leva a uma ineficiência desse próprio fornecedor. Ele não consegue colocar os produtos dele no mercado com competitividade, concorrendo com produtos de outros países, tem esse outro lado também. Mas é evidente que esse fornecedor, quando ele celebra um contrato com o consumidor, nesse momento, ele tem que entender que o consumidor pode continuar precisando dele. Ele não é só tratar bem o consumidor na hora de adquirir o produto ou serviço. Tem um momento do pós-venda. Professor Paulo, a cada dia se torna mais forte, mais importante a presença da conciliação no judiciário brasileiro. É um bom local para se tratar com conciliação, quando se trata de direito do consumidor, não é? As mediações têm crescido muito e vão crescer ainda mais. Porque hoje as empresas elas já começam a perceber que como esse desgaste na relação com o consumidor acaba fazendo com que ela gaste no Poder Judiciário e fazendo mais o seguinte, que cria uma imagem negativa perante esse mesmo consumidor. Ele perde público, o consumidor, perde público para o seu produto ou serviço. Isso não é bom para ele. Então, numa postura moderna, o que se procura? Você procura solucionar de uma maneira mais efetiva o problema do consumidor. Quando o consumidor vem lhe reclamar um problema, primeiramente, o fornecedor tem que colocar em mente o seguinte, estou recebendo uma consultoria gratuita. Ele está dizendo para mim que o serviço que ele teve acesso não funcionou adequadamente. E assim mesmo, o fornecedor. Isso não está funcionando de forma adequada. O que eu faço para poder melhorar? Porque eu estou no mercado, eu vou ter que buscar mais clientela. Ele está me dando um sinal importante de que eu preciso melhorar. É uma consultoria gratuita que ele está recebendo. Se prepara para atender melhor o consumidor. Agora, o momento essencial é no momento que o consumidor comprou, adquiriu o produto ou serviço e volta até ele. Olha, estou com um problema. Há alguns fornecedores que, nesse momento, abraçam o consumidor, acolhem o consumidor, dizendo, esse é o momento para eu crescer nessa relação com o consumidor. Fideliza. Fidelizar esse consumidor. Há outros que dizem, já vem o consumidor, já vem um chato. Poxa, esse consumidor voltou de novo. Já vendi para ele. Ou seja, eu já te peguei. Você não me interessa mais. Essa é a má postura. Veja nos Estados Unidos uma conduta interessante nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país verdadeiramente capitalista, não é? Tem coisas aqui boas, melhores que lá, e lá também tem coisas melhores que aqui. Mas veja uma coisa boa que eu acho que existe lá e não depende de lei, não. Lá é a questão realmente do costume americano. Compra um produto em qualquer loja nos Estados Unidos. Chegou em casa, não gostei desse produto, eu vou trocar. Chega lá, apresenta a nota fiscal, eles te dão dinheiro de volta, não é isso? Não tem lei dizendo. Você não pode ter usado o produto. Mas por que eles fazem isso sem lei?
Porque eles sabem que tem que tratar bem o consumidor. E aquele consumidor, quando volta no estabelecimento, ele não vai lá só para trocar o produto. Ele acaba adquirindo outro produto ou serviço, acaba vendo outras mercadorias. Então, veja, é uma postura diferente, é uma postura ousada. Mas nós vamos chegar nesse ponto. A questão é cultural ou o Estado pode obrigar o fornecedor a chegar a entender dessa forma? Olha, a questão é um pouco também cultural, mas eu acho que não precisaria dessa mão pesada do Estado para isso, porque é interesse próprio do fornecedor aumentar a sua clientela. Ele sabe que ele precisa fidelizar essa clientela, há uma concorrência forte no mercado e se estabelece quem tem mais competência. E essa competência, às vezes, nunca passa apenas pelo preço, passa pela maneira como você trata esse consumidor. O consumidor já vem numa mudança de postura, não procurando apenas preço, procurando qualidade, procurando responsabilidade, procurando um tratamento respeitoso, transparência. Então, o consumidor, ele, às vezes, ainda que ele não tenha mudado seu comportamento de uma maneira mais acelerada, o fato é que ele vem mudando o seu comportamento. O fornecedor seria bom que ele se antecipasse a isso. É verdade que a atividade produtiva encontra vários obstáculos, o próprio Estado brasileiro cria muitos obstáculos ao exercício de uma atividade do capital, da atividade produtiva, é verdade. Mas o consumidor não tem culpa disso. Ele está no mercado, ele não pode ver o consumidor como inimigo, ele tem que ver o consumidor como aliado, da mesma maneira que o consumidor tende, com a conduta adequada desse fornecedor, a vê-lo como aliado. E a mediação passa a uma maneira rápida de tentar resolver eventuais problemas que eles têm. Professor, nós falamos desse primeiro contato do fornecedor com a pessoa que está comprando, falamos sobre mediação, juizados especiais cíveis, e queria que o senhor analisasse um outro nível. Tem os números aqui da Fundação Getúlio Vargas, que de 1988 a junho de 2013, 81.522 processos de direito do consumidor chegaram aqui no STF. Isso é um número muito alto, não é? Veja, imagine, são questões que poderiam ter sido resolvidas antes. Estão na mais alta corte do país, que em tese tem como principal função proteger, ser o guardião da nossa Constituição. Veja, e quantos anos de processo aqui? Significa que o conflito está estabelecido desde 1988. São quantos? Quase 100 mil processos aqui na Suprema Corte Brasileira. Isso não é um bom indicativo. São processos que estão tramitando, custando dinheiro ao contribuinte brasileiro, engarrafando mais a máquina judiciária e muitas vezes é evidente que tem processos que tem que chegar no Supremo Tribunal Federal porque você está se discutindo uma questão constitucional extremamente relevante ali que pode mudar todo o entendimento. Mas na grande maioria dessas questões pergunta se isso não poderia ser resolvido nas instâncias inferiores ou buscando práticas mais adequadas de conciliação, de mediação. Por que tanto tempo para um processo sem solução? Quem ganha com tanto tempo de demanda? Veja que até hoje há ainda consumidores, vítimas, familiares de vítimas do Batomushi que ainda não receberam suas indenizações. A morosidade da justiça, essa burocracia processual é um grande entrave também a todas essas demandas dos consumidores. Certo. Nossa conversa não terminou ainda não. E no próximo bloco a gente fala das dicas de bibliografias que o professor trouxe para a gente. É rapidinho. Voltamos já. Saber Direito Debate volta um instante. O Saber Direito Debate está de volta, agora falando sobre livros. Professor Paulo Roque Cury, vamos falar um pouquinho sobre o escritor também. O senhor tem alguns livros publicados tratando do direito do consumidor, alguns artigos. Como é que é a sua carreira de escritor? Veja o seguinte, é verdade, William, que a advocacia que eu exerço com muito orgulho, ela acaba limitando um pouco mais essa atividade acadêmica. Mas eu gosto muito da atividade acadêmica e tenho um cuidado muito grande com a atividade acadêmica. Ela é quase que como um hobby? Não, ela entra como necessidade de crescimento. A atividade acadêmica, a partir dos casos práticos que o escritório recebe, a atividade acadêmica me permite uma depuração, uma avaliação melhor desses casos, mais profunda, permite enxergar mais soluções, um maior campo de interpretação, porque o direito é complexo.
né? Você não tem uma aplicação simples do direito, isso não é só aqui, em qualquer lugar do mundo. E todos nós precisamos estudar mais. E essas aulas me fazem estudar mais. E os livros que eu tenho são fruto dessas experiências acadêmicas. Esse livro Direito do Consumidor aqui, que está hoje na 6ª edição, Sim. que eu lecionei na faculdade aqui do UNICEF, do Distrito Federal, a disciplina de Direito do Consumidor durante muito tempo. Eu fui o primeiro professor dessa disciplina, quando ainda não tinha na grade a disciplina de Direito do Consumidor. O CEUB foi uma das primeiras faculdades do Brasil a ter a disciplina de Direito do Consumidor na grade obrigatória. Quer dizer, você pegou a lousa limpa. Limpa, e não tinha material quase nenhum. E daí, o que fazer? Eu recebi o desafio e fui nas férias. O professor Luiz Guerra me chamou e disse: olha, tem essa disciplina aqui, não tem professor, você é professor de contratos e obrigações, você assumiria esse desafio? Isso em que ano? Isso foi por volta de 1998. Você assumiria esse desafio? Eu disse: está aceito. Passei as férias todas estudando, compilando o material, e daí nasceu o primeiro livro de consumidor, a edição número 1. Hoje nós já estamos na 6ª edição. Porque naquela época não tinha uma bibliografia básica de direito do consumidor. Era para que semestre? Era no 8º semestre a disciplina lecionada no 8º semestre. Então, veja, isso, com a experiência do direito privado, ajudou o trabalho do livro e tem muita influência das disciplinas de obrigações e contratos e responsabilidade civil que eu lecionava. Então, vejam, hoje, quando eu vou lecionar o curso, é muito bom porque eu já chego para os alunos e digo: olha, todo o meu resumo, todo o meu trabalho de investigação do meu curso, das minhas aulas, eu, na verdade, sintetizei tudo aqui neste livro, que tem praticamente todo o curso de direito do consumidor. Mas o senhor diria que ainda hoje esse livro é mais voltado para quem já está na segunda metade do curso? Ah, sim, porque para você entender bem o direito do consumidor, você tem que conhecer bem o direito privado. Isso, às vezes, é um defeito de quem quer estudar direito do consumidor. Quer entender o direito do consumidor pelo direito do consumidor. O direito do consumidor pertence ao direito privado. Mas antes de entender bem o direito do consumidor, o aluno tem que conhecer bem obrigações e conhecer contratos. Se ele pula essas etapas, ele vai ficar manco, vai ficar uma interpretação manca do direito do consumidor. Por exemplo, o direito do consumidor, o Código Nosso de Defesa do Consumidor, cuida de todos os contratos. E, ao mesmo tempo, ele não fala de nenhum contrato específico. Todos os contratos onde tem a relação de consumo, o código vai regular. Mas ele não fala da compra e venda, ele não fala do contrato de seguro, ele não fala do contrato de empréstimo, ele não fala do plano de saúde, ele não fala da prestação de serviços. Mas onde estão essas regulações? Estão no Código Civil. Ele não fala da mora, que é o atraso no cumprimento da obrigação, mas onde vai falar? Na parte de obrigações. Ele tem o Instituto da Purgação da Mora, que é evitar que o consumidor que está em atraso no pagamento de suas prestações acabe perdendo o objeto da prestação. Não está aqui, está na parte de obrigações, mas ele utiliza princípios do Código para aplicar institutos de direito civil. Aí ele cresce. Aí a interpretação fica uma interpretação rica. Ainda hoje há dificuldade de se encontrar material sobre o tema? Não, hoje cresceu muito. Hoje cresceu muito e o Brasil, nós devemos nessa matéria muito assim a uma grande professora que trouxe a melhor doutrina para o Brasil em direito do consumidor dentro do seu doutorado que ela fez na Alemanha, que é a professora Cláudia Lima Marx. Uma bibliografia obrigatória no curso de direito do consumidor é o livro da professora Cláudia Lima Marx, Contratos no Código de Defesa do Consumidor. Eu gostaria que o senhor indicasse outros livros para os nossos telespectadores. Tem também o meu livro, outro livro meu, que é a Revisão Judicial dos Contratos no Código de Defesa do Consumidor, que é resultado da minha tese em Lisboa, no meu mestrado em Lisboa, onde eu defendi sobre a onerosidade excessiva superveniente. Há também um livro que eu recomendo a todos os alunos que queiram se aprofundar no direito do consumidor, que é o livro Direito do Consumidor do professor Bruno Miragem, editado pela Revista dos Tribunais. O professor Bruno Miragem, hoje, que é presidente do Brasilcom, importante instituto de defesa e políticas do direito do consumidor, é um grande estudioso do tema e tem colaborado muito na aplicação do direito do consumidor, é uma doutrina de muito boa qualidade. Sugiro também, para quem quer aprofundar ainda mais, um professor português que eu considero uma das maiores autoridades, junto com a professora Cláudia Lima Marques, em Direito do Consumidor, que é o professor Carlos Ferreira de Almeida, da Universidade Nova de Lisboa. Então, ele tem um livro dele, Direito do Consumo, editado pela Almedina, que é assim um livro que completaria com essas outras leituras um ensino mais adequado e completo do direito do consumidor.
Agora, é muito importante quando o aluno está tendo acesso a qualquer bibliografia, não estudar apenas aqueles livros, ir sempre às notas de rodapé, as indicações do próprio autor a respeito de outras obras. Entre os nossos telespectadores, professor, nós temos muitos interessados em pegar um pouco da matéria para utilizar em concursos. O senhor indicaria algum livro que fosse interessante para essas pessoas? Veja, eu vou dar aqui um recado a quem faz concurso. Geralmente estuda muito, hoje a cada dia demora-se mais para passar em concurso, porque a concorrência está alta. Que ele não decore. Que ele procure entender os institutos. O melhor livro para estudar para concurso é o livro que não trata de direito para concurso. Porque o direito não é simples, o direito é complexo. A partir do momento que ele entender bem o instituto, pode vir qualquer prova que ele vai dominar. Ele vai resolver o problema. Agora, se ele começar a trabalhar com bulas, formulários, macetes, para tentar entender a questão que pode vir no concurso, ele não vai entender a questão, ele vai decorar. No decorar ele pode acertar, mas amanhã ele vai ter que exercer a profissão. E daí? Já foi embora, o decorar vai embora, o entender não vai. O direito é para raciocinar. O direito não vive de modelos. O direito precisa de uma postura ativa. É certo que a forma das provas, a maneira como as provas são feitas, fazem dos concurseiros, dos estudantes para concurso, grandes vítimas. Porque as próprias provas têm sugestionado o decorebismo, o que é um crime com essa grande massa de grandes profissionais que estão chegando no mercado, que está chegando no mercado. Por quê? Se você privilegia as provas objetivas e dá a ela grande valor, e muitas vezes situações que são colocadas nas provas objetivas, sobretudo em direito, que não poderia estar ali, que tem às vezes é questão que tão controvertida que uma resposta ali objetiva é dificílima. E nas provas se evita uma coisa, evita a consulta aos códigos secos, às leis secas. Olha, eu vou fazer qualquer peça, eu preciso do código do meu lado. Todos nós precisamos. O próprio ensino do direito não ensina a decorar, ensina a raciocinar. E pede para esses alunos, coitados, fazerem provas, tem que ter acesso à lei, à legislação básica. Estou pedindo para ele decorar, mas ele tem que saber que tem uma segunda fase. Na segunda fase, as provas geralmente são subjetivas, discursivas. E aí o decorebismo não tem mais resultado. Professor Paulo Roque Cury, obrigado pela sua presença por aqui. Essa sua dica valeu ouro, hein? Muito obrigado, eu que agradeço. Espero que seja realmente útil. Bom, o Saber Direito Debate de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode acompanhar a programação pelo site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Até o próximo programa.